pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Sofia, faço parte da Juventude Ave Luz. Meu nome é Isabela. E hoje vamos entrevistar a nossa palestrante Graziela. Oi, Graziela, tudo bom? Tudo bem, Sofia. Eu quero agradecer a você, a Isabela, pelo convite, a Juventude Espírita. É uma alegria sempre estar aqui e também num dia tão especial como hoje. Muito obrigada. Parabéns também para todas as mulheres, nós mulheres também. Um grande dia para nós. E agora vamos dar início à nossa entrevista. A primeira pergunta é: qual é o papel da mulher na doutrina espírita? Então, Sofia, antes da gente começar falando sobre o papel da mulher na doutrina espírita, eu queria dizer que hoje, celebrando o dia 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres, eu não sei se vocês sabem e se a Juventude Espírita também tem conhecimento, é um dia que a gente costuma não celebrar, não comemorar, mas sim é um dia de luta, porque representa um momento na história em que mulheres nos séculos passados lutaram por igualdade, por condições dignas de trabalho, por voz, por voto. Então, só por isso, a gente já consegue entender um pouquinho a importância das mulheres no movimento espírita. É de fundamental importância, sobretudo no espiritismo, em que nós temos a compreensão, na visão espírita, de que o espírito não tem sexo. Então, provavelmente em alguma encarnação, pensando na lei da reencarnação, em algum momento eu já fui homem, hoje estou mulher, uma próxima encarnação. Então, o movimento feminino tem esse objetivo, o objetivo de estabelecer e proporcionar igualdade entre os sexos, considerando esta filosofia espírita de que o espírito não tem sexo. Então, se socialmente a gente faz as diferenças, é um movimento meramente social. Então, a mulher no espiritismo vem com esta tarefa de auxiliar o processo de evolução da nossa sociedade e dos nossos comportamentos sociais. Quais são as mulheres que são consideradas exemplos na doutrina espírita? Nossa, a gente vai falar agora de poucas, porque a gente não teria como falar de todas. Mas eu queria começar com Amélie Gabrielle Boudot, esposa de Allan Kardec. Uma mulher extraordinária, esteve ao lado de Allan Kardec em todo o processo da codificação do Pentateuco, de todos os livros do Espiritismo. Era também uma intelectual na sua época, só que infelizmente, naquele momento, as mulheres não tinham voz e não tinham vez. Mas aí a gente precisa falar do próprio Allan Kardec, dando a Amélie seu espaço, se alguém tiver a curiosidade de ler sobre a biografia dessa extraordinária mulher, vai se surpreender com todas as colaborações que ela fez, tanto na ciência da sua época, ciência e arte, quanto também para o espiritismo. Aqui no Brasil nós temos diversas mulheres também, que são exemplos para nós. Vou trazer aqui para pessoas mais próximas, que ainda estão encarnadas. Então a gente pode destacar aqui no Rio Grande do Norte a nossa irmã Sandra Borba, que é um ícone do espiritismo aqui, uma pedagoga, uma intelectual, e que tem contribuído muito com o nosso movimento espírita, além de diversas mulheres. Queria também destacar a Maíse Braga, que é uma palestrante, que segundo ela mesma diz, palestra desde os 17 anos. Então, desde os 17 anos ela vem trazendo a sua perspectiva, vem trazendo toda essa força feminina, toda essa voz que nós todas precisamos. E a Maíra Rocha agora também, no movimento espírita, com uma visão muito clara, muito importante, tratando de assuntos que muitas vezes são assuntos desconfortáveis para toda a sociedade, mas tratando isso do ponto de vista do espiritismo.
Então, assim, e com todas essas mulheres que acabei de falar, eu queria homenagear e trazer a todas que estão, sejam trabalhando como palestrantes, trabalhando como médico espiritual, trabalhando no diálogo fraterno, trabalhando aqui na juventude. Vocês não sabem, mas atrás de mim tem 2 mulheres aqui também, além de nós 3. Então, trazer isso para dizer que nós podemos ocupar e devemos qualquer espaço, aquele que a gente desejar. Bom, qual é a contribuição das mulheres para o espiritismo? Muito bem também. Eu acho que nós mulheres, né, apesar de no início ter dito que o espírito não tem sexo, mas nós encarnadas agora somos mulheres. Então a gente desempenha um papel, na minha leitura, muito importante na medida da nossa sensibilidade e da possibilidade e da coragem diante de todos os desafios que nós enfrentamos, seja a violência, seja o preconceito, seja o não só porque somos mulheres, de proporcionar à sociedade formas diferentes de encarar. Ou seja, o que eu estou dizendo é que, na minha leitura, a mulher espírita que tem uma visão da vida espiritual vem com uma tarefa importante, que é ajudar a sociedade a descristalizar conceitos preconceituosos. Que nós possamos assumir isso, que temos essa missão, digamos assim, essa tarefa. Eu nem gosto muito da palavra missão, mas que tenhamos essa tarefa muito claramente. Então, pela nossa sensibilidade, pela nossa leitura da vida, que a gente possa proporcionar aos outros uma forma diferente de pensar. Porque, como eu tratei na palestra, a nossa sociedade demanda que evoluamos. Nós precisamos evoluir. E eu acho que a mulher tem um papel fundamental nesse processo de auxiliar a descristalização desses pensamentos, como o machismo, o patriarcado e todos esses conceitos sociais que, de certa maneira, limitam o processo evolutivo que nós vivemos. Então, nós, enquanto sociedades, podemos assumir isso no Espiritismo. Quais são as áreas em que as mulheres têm contribuído para o Espiritismo? São todas as áreas, né? Nós não temos limitação de área. Todas as áreas nós podemos contribuir. Se a gente pensar localmente aqui no Aveluz, nós temos mulheres em todos os setores do nosso centro, né? Nós temos mulheres palestrando, nós temos mulheres nos estudos, nós temos mulheres na cozinha, nós temos mulheres na recepção, nós temos mulheres no atendimento fraterno, nós temos mulheres no passe, nós temos mulheres em todas as áreas. Então não há limites e nem limitações se nós ocuparmos o nosso espaço. E se nós, mulheres juntas, protegermos umas às outras. Então eu trago aqui um recado também. Ao invés de competirmos, nós temos que nos unir e nos ajudar, porque só juntas a gente vai conseguir mudar e auxiliar nesse processo de descristalização desses pensamentos. Bom, para a última pergunta, qual é o papel das mulheres na transmissão da doutrina espírita para as gerações futuras? Eu acho que como Jesus, como Jesus nos ensinou por meio não só das palavras, como é que Jesus nos ensinou, Sofia? Das boas atitudes, na caridade, no amor. Exato. Então, muito mais do que em palavras, nós, mulheres, podemos assumir esse compromisso de, nas nossas atitudes, proporcionar a prática do bem, a prática do amor, a prática do acolhimento, a prática do respeito, a prática do limite, a prática do auxílio,
nas nossas ações e, claro, também, obviamente, nas nossas palavras, sem dúvida alguma. Então, essa eu acho que pode ser uma contribuição fundamental das mulheres para as futuras gerações. E eu queria tocar num ponto aqui que eu acho fundamental, se a gente está pensando numa sociedade mais justa, mais adequada para todos nós, indistintamente, se homens ou mulheres, nós precisamos educar não só as meninas, mas os meninos também. Na verdade, é fundamental que a gente rompa, por exemplo, com o fato de que eu dou de presente para uma menina uma boneca. Por que eu não posso dar de presente para uma menina um carrinho, se daqui a pouco essa menina será uma motorista? E por que eu não posso dar de presente uma boneca para um menino, se daqui a pouco ele não será pai? Nós precisamos mudar. E estamos diante de uma situação no nosso país e no mundo em que estamos sendo chamadas a essa mudança. Haja visto o feminicídio, que tem ocupado valores inimagináveis. Então a gente precisa auxiliar a sociedade nesse processo de mudança. E sejamos isso, sejamos agentes de mudança, para que a nossa sociedade seja mais justa. Porque se a gente conhece o Pentateuco, conhece o Espiritismo, conhece as obras, nós vamos ver que lá existe um capítulo no Livro dos Espíritos sobre a lei de justiça. E a lei de justiça significa igualdade. O problema é que socialmente a gente está distante disso, mas que sejamos também atores e atrizes, não coadjuvantes, mas principais nesse processo, Sofia. É isso, muito obrigada pela participação. Deixe seu like, se inscreva no canal.